Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 20 de janeiro e eu quero trazer para vocês meio que uma retrospectiva do que aconteceu no Brasil ano passado em relação à Covid-19. Então, para começar, esse gráfico aqui é o gráfico do total de casos por região desde aqui do dia 25 de fevereiro, que foi quando começaram a se registrar os primeiros casos. O primeiro caso no Brasil oficialmente é do dia 26 de fevereiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, todos os gráficos que eu vou apresentar, salvo alguns bem no finalzinho, mas dei o aviso, dizem respeito a esse período e foram retirados aqui do Ministério da Saúde. Os dados foram retirados do site do Ministério da Saúde hoje, lá pelas 2 da tarde mais ou menos. Então, enfim, o que aconteceu? Ano passado, a gente terminou o ano no dia 31 de dezembro com 7.675.973 casos no Brasil, uma quantidade absurda de casos que lá em março, quando a gente ouvia aquelas previsões que podia chegar em milhões de brasileiros contaminados, a gente acharia difícil de acreditar que a gente vai fechar o ano com 7 milhões e com uma coisa tão naturalizada quanto está hoje em dia falar em milhões de brasileiros contaminados por essa doença. É bem complicado, né, pessoal? É muito forte esse número e é muito forte fazer essa retrospectiva, lembrar como é que a gente se sentia lá em março e como é que a gente está se sentindo hoje. Lembrando que em março a situação ainda não era tão absurda quanto é agora. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. As regiões que mais registram casos é Sudeste e Nordeste. A gente vê aqui que Sudeste, a linha amarela, Sudeste sempre vai ficar de amarelo, as cores vão se manter ao longo dos slides, tá, gente? Então a região Sudeste, a região com maior número de casos, depois vem a região Nordeste, aí a região Sul e, por último, as únicas 2 regiões que registraram abaixo de 1 milhão de casos foram as regiões Centro-Oeste e a região Norte, com 873 mil e 859 mil, as duas muito próximas aqui. Mas a gente tem que levar em conta que a região Sudeste é a região que mais tem casos, mas também é a região onde tem mais população no Brasil, né? Tem uma grande densidade populacional também. Então, se a gente fizer uma normalização, se a gente pegar aqui os casos por 100 mil habitantes, ou seja, se a gente for olhar a incidência, a gente vê que a coisa se reverte praticamente. A região Sudeste é a região com a menor incidência de casos da Covid-19. Depois eu comento um pouco mais sobre isso, porque eu acho que isso daqui é um dado falsificado. Eu acho que isso é uma questão de testagem. A região Sudeste, para mim, tem uma testagem muito baixa em relação a outras regiões, e é por isso que ficou com uma quantidade tão baixa de casos relativos, mas depois eu falo mais por que eu acho isso. Mas enfim, se reverte. A região Centro-Oeste é a região que acaba ficando com a maior quantidade de casos, acima de 5 mil casos por 100 mil habitantes, ou seja, 5% da população oficialmente da região Centro-Oeste já pegou Covid-19. É uma quantidade muito considerável. Depois vem a região Norte, com 4.661 casos. A região Sul, 4.661 casos a cada 100 mil habitantes, né? Ou seja, 4,6%. Aqui a região Sul, 4,5%. O Brasil inteiro, na média, está abaixo dessas 3 regiões, está com 3.653 casos no dia 31 de dezembro por 100 mil habitantes, depois as regiões Nordeste e, finalmente, como eu já disse, a região Sudeste aqui mais para baixo. E agora eu queria olhar essa questão de primeira onda, segunda onda. A gente teve uma primeira onda de casos da Covid-19 mais acentuada aqui no final de julho, início de agosto, foi onde a gente teve praticamente quase 50 mil casos por dia, né? Se eu não me engano foram 46 mil e pouco, 47 mil casos por dia de média móvel nesse auge, mas chegou aqui no finalzinho do ano e a gente, superou essa média móvel. Teve um dia que a média móvel chegou aqui a 50 mil
casos por dia no Brasil. Depois deu essa queda, mas por que deu essa queda? Essa queda aqui é fruto inequívoco do represamento que aconteceu no final de ano. Entre Natal e Ano Novo, as secretarias de saúde ou as pessoas começaram a se testar menos, ou teve problema de sistema nas secretarias de saúde, que nem acontece nos finais de semana. E feriados, como tem muito feriado seguido, ainda mais feriados importantes, teve um menor número de confirmações. Se a gente olhasse o gráfico hoje, a gente já ia ver que infelizmente a gente já está há uns 10 dias aqui nessa zona, acima de 50 mil casos por dia na média, ou seja, a gente realmente ultrapassou esse auge de uma primeira onda e agora a gente está vivendo um período de alta, um período onde a gente está com uma incidência maior, novos casos a mais do que a gente já tinha visto lá em julho. E o que eu queria observar, né, que essas ondas, elas são frutos de várias ondas em cada uma das regiões. A gente vê aqui que, por exemplo, a região norte é uma região que teve uma primeira onda anterior ao auge das primeiras ondas das outras regiões e depois não teve uma segunda onda ainda, até agora. A região norte agora, em 2021, está tendo uma segunda onda muito forte, com um crescimento muito rápido, muito levado também pelo Amazonas. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A região centro-oeste também é uma região que teve praticamente uma onda só. A segunda onda não ficou mais alta do que a primeira. A segunda onda, ela está abaixo da primeira onda. A região sul, né, que é a minha região, tem um auge aqui isso daqui eu imagino que sejam casos represados. Eu me lembro de uma época que teve muitos casos represados aqui no Paraná, se eu não me engano, e aí levou esse auge para aqui em setembro, mas oficialmente o auge na região sul deve ser aqui iniciozinho de agosto, né, se a gente não contar represamento. E depois a gente tem um segundo auge muito mais acentuado, claramente maior do que o primeiro. A região nordeste tem um primeiro auge também mais cedo, porque começou muito forte o Covid na região nordeste. Eu falei norte, mas é nordeste. E aqui tem um segundo auge aqui no fim do ano, um pouco mais baixo do que o primeiro auge, mas agora está voltando a subir. Tem que ver se no início de 2021 não vai passar o auge da primeira onda que aconteceu aqui junto com o auge do Brasil. E a região sudeste meio que é uma cópia do Brasil, até porque ela leva muito, né? Como é a região que tem maior número de casos, ela também tem uma curva muito parecida com a curva total do Brasil. O primeiro auge aqui, final de julho, início de agosto, teve um segundo auge aqui no final do ano e agora está subindo de novo também em 2021. E agora, falar daquela coisa que a gente não gosta de falar, mas a gente tem que falar, os óbitos. Quais são as regiões com maior número de óbitos? A gente vê que o Brasil terminou o ano abaixo de 200 mil óbitos, mas infelizmente agora no início do ano a gente já passou, já está em 211 mil óbitos, se eu não me engano, se não me falha a memória. E aqui as regiões de novo com maior número de óbitos, região sudeste. E observa que a região sudeste tem praticamente o dobro do que a segunda região com mais óbitos, que é a região nordeste, que não chegou aí a 50 mil óbitos. Depois a região sul, região sul com 22 mil óbitos, um número que eu considero razoavelmente baixo. A região norte, 18 mil óbitos. Eu não considero esse número tão baixo por causa da densidade populacional, né? A região norte podia ter um pouquinho menos de óbitos. E a região centro-oeste também, 17.800 óbitos. Então são as regiões com menor número de óbitos. Mas aqui, esse gráfico para mim é muito importante da gente analisar. A taxa de letalidade aparente. Por isso que eu acho que a região sudeste falhou na questão da testagem. Porque teve épocas que a taxa de letalidade da região sudeste ficou acima de 8%. E eu me lembro dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo levarem essa taxa de letalidade para mais alto ainda. São Paulo chegou a 10%, se eu me lembro bem, lá em maio, e o Rio de Janeiro chegou a 14%, a 12% ou 14% também nesse período. Isso daqui é uma subnotificação extrema de casos. Não é
de cada 12 pessoas que pegam Covid, uma que vem a óbito. Isso daqui não acontece em nenhum lugar do mundo, nem com o sistema de saúde colapsado. Então, aqui eu acredito que tenha tido uma subnotificação forte por uma conta da baixa testagem. Depois começou a melhorar, mas a gente vê que a taxa de letalidade da região sudeste ainda está acima de 3%. E bem acima, né? 3,3% é 10% acima de 3%. Então, o que a gente observa nessa taxa de letalidade? Está melhorando, mas tinha que melhorar bem mais. A taxa de letalidade do Brasil já está em 2,5%, uma boa taxa de letalidade. A região Nordeste, mesma taxa de letalidade do Brasil. Norte, Centro-Oeste, com taxas de letalidade na casa dos 2%, muito boas essas taxas de letalidade. E a região Sul, aqui me impressionando, 1,63%, abaixo de 2%, que é essa a taxa de letalidade que a gente quer ver, abaixo de 2%. E aí eu até fui olhar, porque eu sou do Rio Grande do Sul, né? E eu sei que aqui no Rio Grande do Sul a gente está bem na casa dos 2%. E me impressionou ver que o estado de Santa Catarina está com uma taxa de letalidade de 1%. Cravado, uma baita taxa de letalidade muito boa. Isso mostra que Santa Catarina está investindo pesado em testagem. Parabéns para Santa Catarina. Tu olha, o número de casos em Santa Catarina é maior do que o número de casos no Rio Grande do Sul e no Paraná, que tem populações maiores. Mas o número de óbitos é tão menor e que a gente vê. Isso daqui não é questão de sistema de saúde, isso daqui não é questão de índices de desenvolvimento social. Isso daqui é questão de testagem. Santa Catarina é um estado que está testando muito bem. Eu não cheguei a olhar os dados específicos, mas é o que eu imagino. E aqui a gente tem a média móvel dos óbitos. A gente vê claramente, infelizmente, no Brasil, uma primeira onda alta e demorada. Olha essa primeira onda como demorou. A gente ficou meses com 1.000 óbitos por dia. É aqui, olha só, desde aqui de início de junho até aqui, ó, final de agosto. 3 meses praticamente com 1.000 óbitos por dia acontecendo. Depois deu uma melhorada e agora no fim do ano começou a aumentar e infelizmente agora no dia 11, 12 a gente passou de novo a média móvel de 1.000 óbitos por dia, que é um símbolo, né? É um marco e que a gente não gostaria de ver. Agora, gente, óbitos por milhão de habitantes, a incidência dos óbitos. A gente vê que a região centro-oeste, que nem eu disse, embora tenha um número absoluto de óbitos baixo, tem uma quantidade relativa de óbitos muito alta, acima de 1.000 óbitos por milhão de habitantes. A região sudeste também acima de 1.000 óbitos por milhão de habitantes. Ficou complicado aqui defender. A região norte e tá acima da média brasileira ainda, e depois o Brasil com 928 óbitos por milhão de habitantes, na média nacional, a região nordeste com 837 está abaixo da média, e a região sul bem abaixo da média nacional com 737 óbitos por milhão de habitantes. Mas é tudo meio parecido esses números, né? A diferença não é tão grande se a gente parar para prestar atenção de quem tem menos e quem tem mais, a diferença não é tão grande. A gente observa que a região sul está acelerando agora aqui, já foi maior essa diferença, né, da região sul para as outras regiões, mas agora os óbitos aqui parece que está dando uma acelerada. Aliás, não só a região sul está mostrando aceleração, né? Também a região norte. Aliás, a região norte está numa situação bem complicada. Eu queria falar um pouquinho sobre a situação do Amazonas agora. O Amazonas, olha esse gráfico, pessoal. Esse gráfico eu vi hoje, esse gráfico aqui, ele é da Fiocruz, né? Do painel Monitora Covid-19, que eles têm um painel muito bom, eu sempre dou uma olhada lá. E olha o que aconteceu quando acabou 2020. Aqui é dia 1º de janeiro de 2021 e olha só tudo isso que começou a crescer absurdamente o número de casos no Amazonas. Sinceramente, de todo esse ano que eu fiquei observando os dados, eu nunca tinha visto um crescimento tão agressivo
numa região, no caso num estado. Saiu aqui de 700 casos por dia para 2.500 casos por dia em questão de 2 semanas. Se a gente for mais uns diazinhos aqui para trás, a situação fica ainda pior, coisa de 20 dias, quadruplicar ou mais o número de casos, a média diária de novas confirmações. Isso daqui, gente, não é apenas o descuido do fim de ano. Claro que deve ter tido aí um descuido do fim de ano, mas esses descuidos das festas de fim de ano, a gente está vendo no Brasil inteiro, infelizmente, e a gente não está vendo curvas tão agressivas assim nos estados. Eu olhei isso daqui, eu fiquei apavorado, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, porque não é normal, eu tô assim meio encucado. O que mais que aconteceu para o Amazonas estar desse jeito, com uma grande quantidade de casos? Eu imagino que possa ser a questão da mutação, não aquela cepa do Reino Unido, que essa daí eu tenho a impressão que já está circulando no Brasil há bastante tempo, talvez uma mutação própria do Amazonas, eu não sei, é um chute, né, pessoal? Isso daqui é um chute assim, ó, tremendo, não dá para... Eu li uma reportagem que poderia ter uma nova mutação e fiquei com isso na cabeça, mas já faz algumas semanas. E eu olhei esse gráfico, tô, como é que se desligando os pontos de uma coisa com a outra, talvez seja isso mesmo. Mas só que o problema é que não só os casos por dia no Amazonas, mas também os óbitos por dia do Amazonas aí quebrando recordes, e olha só esse crescimento vertical. Isso daqui é muito mais do que um crescimento exponencial. Aliás, tô usando termos que não são bem matemáticos, né? Isso aqui pode ser um crescimento exponencial, sim, mas só que é um crescimento exponencial muito acentuado, muito forte. É um absurdo ter saído aqui de 20 óbitos por dia, na média, para mais de 80 óbitos por dia. E se a gente for um pouco atrás, no mês de dezembro a média era abaixo de 10 óbitos por dia, então em poucas semanas multiplicou por 8 o número de novos óbitos. Claro que a gente sabe, teve colapso do sistema de saúde, mas mesmo assim, aqui nessa época também tinha colapso do sistema de saúde, e estavam vindo a óbito uma quantidade menor de pessoas, e além disso, teve tempo do sistema de saúde se preparar, né? Aqui desde maio, 7 meses, né? Para o sistema de saúde se preparar, dar uma melhorada. A gente viu que teve muitos erros, né? Vamos dizer erros das gestões aí. Na questão do oxigênio, eu sei que eu fico bem chateado aqui, gente, eu nem quero perder muito tempo. A gente sabe que nessa época a gente tinha, não era verdade que só chegou a 60 óbitos por dia por Covid-19 no Amazonas, até porque a gente lembra daquela questão dos cemitérios em Manaus, que enterravam mais de 140 pessoas por dia, e tinha uma crise de cemitérios, não tinha lugar para enterrar. Então teve uma grande subnotificação de óbitos nessa época, mas agora a gente está migrando para uma situação triste, apavorante. Apavorante é a palavra. O Amazonas está muito complicada a situação, mas aí vamos torcer por uma rápida recuperação do sistema de saúde de Amazonas como um todo, e principalmente daquelas pessoas que ainda estão no Amazonas lutando pela vida, né, lutando contra a Covid-19, os casos ativos, os pacientes em UTIs. Tô torcendo aqui que tudo acabe da melhor forma possível, né? E aqui, gente, até aproveitando esse gancho, eu queria falar sobre esse painel. Esse painel é um painel muito interessante, eu dou uma olhada nele de vez em quando, dei uma olhada ao longo do ano, mas agora já que fechou os dados de 2020, até por isso que eu demorei até agora 20 de janeiro para trazer esse vídeo, porque eu quero analisar o excesso de mortalidade por causas naturais no Brasil em 2020. Esse painel é um painel do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, e aqui eles fizeram um trabalho muito importante, muito interessante da gente observar qual que era o máximo e o mínimo dos óbitos nos últimos 5 anos, essa região cinza aqui, por semana epidemiológica. Então aqui a gente tem 52 ou 53 semanas epidemiológicas no Brasil, e cada semana a gente observa
a quantidade de óbitos daquela semana. A quantidade mínima em todos os últimos 5 anos, a quantidade máxima nos últimos 5 anos e, em azul, a quantidade que era de se esperar que o Brasil fosse ter de óbitos naquela dada semana. E a gente observa aqui nessa curva em vermelho a quantidade de óbitos realmente observada, a quantidade de óbitos registrados naquela semana. E a gente vê que é muito, muito acima o que a gente registrou do que o que a gente esperava, e não só do que a gente esperava, o que a gente já tinha registrado nos últimos anos, né, que eram anos, digamos assim, normais. Então, o início do ano até está um pouco acima do esperado. A gente observa aqui que até março a gente estava aqui um pouco acima do esperado, mas ainda estava muito próximo dos máximos já registrados. Mas aí chega abril e olha o que acontece. Os óbitos por causas naturais no Brasil disparam e saem de todo qualquer previsão que a gente já tem. Então, isso daqui, gente, é para aquelas pessoas que vinham falando, mas morreu pouca gente, isso daí não é nada, é uma gripezinha. Isso daqui é para a gente desmistificar a fake news, que não morreu pessoas por Covid-19. E tem gente que ainda acredita nisso. Infelizmente é uma ignorância. Isso é uma ignorância, me perdoem a palavra, mas é isso que é. Ou uma fé, né? Mas eu gosto mais de crer na ignorância, prefiro. E aqui a gente vê claramente, olha essa semana, era esperado que 23 mil pessoas viessem a óbitos, mas não, vieram 33 mil. Então é praticamente 50% a mais do que é o esperado. Isso é uma diferença muito grande. A gente vê assim, mas é 10 mil a mais. É 10 mil a mais nessa semana. É 10 mil a mais que representam 50% a mais do que a gente estaria esperando nessa semana. Então, a gente observa aqui, eles lá embaixo, eles trazem os dados mais consolidados. O excesso de mortalidade no Brasil em 2020 ficou na faixa de 200 mil. Sendo que a gente sabe que 194, 195 mil pessoas, eu já falei isso hoje, morreram por Covid-19, gente. Então, é mais ou menos isso mesmo, tá certo? Tem casos da Covid-19 que foram subnotificados? Tem. Com certeza tem pessoas que morreram de Covid-19 que não estão constando como Covid-19. Mas, ao mesmo tempo, também tem gente, que nem eles afirmam, que não foi exatamente Covid-19 e que registraram como Covid-19. Eu até acho que é uma quantidade menor, viu, pessoal? Mas pode ter, por que não? A gente não sabe, eu não tenho certeza. Pode ser que tenha, mas esses dois números acabam se compensando. Isso daqui é o que isso daqui mostra? Que 200 mil pessoas a mais morreram esse ano do que era de se esperar. Então, se esperavam aqui 849 mil óbitos por causas naturais, passou de 1 milhão de óbitos por causas naturais, né? Então, tá aqui, os óbitos são realmente por Covid-19. Agora, a gente pode olhar o restante do painel meio rápido, porque esse vídeo já está longo, a distribuição por estados. A gente vê que os estados onde o excesso de mortalidade foi maior, Nordeste e Sudeste, os dois estados onde teve uma discrepância maior entre o valor esperado e o valor realmente observado. A gente observa que a região sul foi a menor, que teve o menor excesso de mortalidade. Aqui tem por semana esse excesso de mortalidade no Brasil, é percentual, né? E aqui por regiões, a gente vê que a região norte realmente teve um excesso de mortalidade muito alto bem no início da pandemia, aqui lá pelo mês de abril, né, que a gente já viu que era o auge dos óbitos na região norte e também o auge do excesso de óbitos na região norte. Já a região centro-oeste teve uma primeira onda muito tardia e que ficou mais ou menos longa. A região nordeste também uma primeira onda mais cedo, aliás, também não, ao contrário, né? O Nordeste teve uma primeira onda um pouco mais cedo e o Sudeste foi mais ou menos constante. Aqui, no início de abril, maio, a gente vê uma concentração maior de excesso de mortalidade, mas depois ela fica mais ou menos constante ao longo de todo o tempo. E a região Sul, me surpreendendo aqui,
positivamente mantendo uma taxa de excesso de mortalidade muito baixa ao longo do ano, principalmente aqui no meio do ano, né? Em junho, julho, porque nessa época, bem, eu sou aqui de Porto Alegre, né? A gente sabe que muitas pessoas ficam gripadas e muitas delas acabam vindo a óbito, né? E esse ano eu já falei com muitas pessoas que costumam ter gripes e resfriados pelo inverno que não tiveram. Por quê? Exatamente porque praticaram o isolamento social, o distanciamento social e a utilização da máscara e do álcool gel. Então, a gripe aqui na região sul, que é uma causa de mortes naturais muito forte no inverno, não veio com força esse ano, exatamente pelos cuidados contra a Covid-19. Então aí deu essa balanceada. Não é que aqui morreram menos pessoas por causa da Covid-19, mas muitas pessoas também não vieram a falecer por causa de gripes e coisas do gênero que poderiam acontecer. Mas enfim, e aqui por estado a gente vê, e essa parte aqui é muito interessante da gente observar por estado, qual que eram os máximos e mínimos históricos, o esperado e o que foi observado. Então eu vou vir aqui, por exemplo, em São Paulo, que é o estado com maior número de casos de Covid-19. A gente vê que sempre tem uma quantidade mais ou menos alta de óbitos, mas ficou mais acima o número de óbitos desde aqui de março, abril também, que nem o Brasil, ficou bem acima do esperado. Tem alguns estados bem característicos, deixa eu ver se eu me lembro. Bem, o Rio Grande do Sul, claro que eu olhei, é muito interessante observar que quase ficou dentro do esperado o tempo inteiro, muito por essa questão da gripe, eu imagino. A gente vê aqui essa alta do número de óbitos por causas naturais no inverno, sempre acontece essa alta, continua acontecendo, mas meio que foi compensado uma coisa pela outra. Vamos ver aqui Amazonas, olha só, Amazonas é absurda a discrepância. A Amazonas, como não tem a questão sazonal, todas as semanas tem mais ou menos a mesma quantidade de número de óbitos, mas a gente vê que aqui em abril, maio, tiveram muito mais óbitos do que o esperado. Então, dá uma olhada no link, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, vê o seu estado, brinca aqui nesse painel, brinca, eu tô sendo muito lúdico, né? Mas enfim, dá uma olhada e confere os dados. Isso daqui é uma coisa interessante, por sexo, por faixa etária, a gente vê que o excesso de mortalidade em todas as regiões, exceto na região sul, é maior nas pessoas com 60 anos ou mais, chega a ser bem maior. Aqui na região norte, 73% das pessoas do excesso de mortalidade tinham 60 anos ou mais, o chamado grupo de risco. E também a maior parte das pessoas eram homens. Isso daqui eu achei engraçado, eu achei que fosse ser mais meio a meio, mas não. O excesso de mortalidade vem mais no sexo masculino do que no sexo feminino. Um dado que eu gostaria de ter visto aqui nesse painel, mas eu não vi, que ele não traz, é os óbitos por cor da pele, né, por raça, que a gente sabe que infelizmente a população mais pobre, que tem uma grande correlação na população de pele negra, parda, infelizmente sofreu muito mais do que a população branca, com um poder aquisitivo maior aqui no Brasil. Isso daí eu gostaria de ter visto. De repente eu vou achar esses dados. Eu tentei achar os dados, não consegui. Mas, enfim, daí a gente vai poder fazer também essa análise, tá, pessoal? Bem, o vídeo já ficou bem longo aqui, então eu vou parar por aqui. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Tô voltando de férias, vou voltar agora com a nossa rotina usual, né? Sexta-feira, sábado e segunda, vídeo. Sexta-feira, análise de Porto Alegre, sábado, análise do Brasil e na segunda-feira, análise do Rio Grande do Sul. E de vez em quando eu ponho mais um videozinho ou outro por aí. Então, vamos lá, que 2021 seja melhor do que 2020, mas essa semana a gente já começou vendo que vai ser melhor, tem que ser melhor. Amanhã eu vou fazer um vídeo só sobre a vacinação e para a gente ganhar um pouquinho de esperança. Foi uma semana muito boa, né? Nesse sentido da gente ter esperança que a vacina venha realmente e consiga alcançar uma certa parcela da população. Nem tudo são flores, né? Mas só que é uma luz no fim do túnel, uma luz bem clara e definida. Mas enfim, gente, era mais ou menos isso. Muito obrigado e até a próxima.